Vamos começar o programa comentando sobre Andressa Urach. Andressa Urach, que ela mesma diz que a próxima notícia dela sempre será pior. Essa que é digamos que a maior subcelebridade, né? Eu acho que esse é um consenso geral, né? E ela participou nessa última segunda-feira. Aliás, na penúltima segunda-feira, porque segunda-feira ontem tivemos João Kleber, mas na semana passada ela participou do No Alvo, esse novo programa do SBT, que uma inteligência artificial, né, entrevista alguém, diz aí pra uma celebridade, uma subcelebridade, coisas que um humano não teria coragem, né, de perguntar. E Andressa Urach, ela participou do programa, né? A Andressa é uma pessoa que eu acompanho, eu gosto bastante não dos conteúdos dela, né? Mas dela como pessoa. Eu assisti a Fazenda 6, eu li o livro dela, Morri para Viver, a biografia dela, que ela conta todos os bastidores dela na prostituição, como foi a transição dela de se converter para a igreja, tem tudo isso no livro dela. É uma leitura legal, mas forte também, tem depoimentos muito fortes ali naquele livro, né? Então, vamos falar sobre o programa, como foi? Primeiro, só dar um adendo sobre o No Alvo. Eu tenho visto, gente, eu não sei vocês deixem aí a opinião de vocês. Eu gostei do programa, eu acho que ele tem uma proposta muito legal de chamar as pessoas e tal. Só que assim, existe um grande debate, porque a gente não sabe, a gente não tem certeza se aquilo realmente é uma IA ou se é eles mesmos disfarçando como se fosse uma IA para poder perguntar o que uma IA não teria coragem. Eu tive até conversando com um amigo meu esses dias sobre isso, né? É uma IA? Não é uma IA? É uma pessoa? Não é uma pessoa? A direção ali, como que é aquilo? É um locutor que tem um efeito de voz? E a gente não sabe, para falar bem a verdade, né? A gente acredita que seja uma IA, que é o que eles, né, propagam, que eles dizem. E eu assisti o programa do Léo Dias, eu assisti o do Pablo Marçal, do Geraldo Luiz, e vi também o da Andressa Urach. O da Márcia Goldschmidt eu não vi ainda, e também não vi o que saiu agora do João Kleber, mas eu vou assistir. Gente, eu gostei do programa, eu gosto desse tipo de programa, acho que faltava no SBT. A gente teve até 2015 o De Frente com Gabi, que era muito legal, eu gostava bastante, né? Até hoje, vez ou outra, eu tô assistindo um programa, né? Pelo YouTube que a gente tem aí, né? E eu gostava bastante do De Frente com Gabi. Eu acho que ele vem pra preencher esse espaço, sim. Eu não sei vocês. E eu gosto. Eu tô gostando. O pessoal até critica, o pessoal fala mal, mas eu gostei. Gostei da proposta de 45 minutos pra cada participante. Eu achei legal, mas existem entrevistas e entrevistas, é claro, né? O Pablo Marçal, na estreia, ele processou o SBT pra não exibir o programa, o que foi muito engraçado, né? Mas o que eu acredito também que tenha sido... Não sei vocês, né? Eu acredito que tenha sido estratégia de marketing. Eu acho que foi um marketing ali. Falou assim, não, deixa eu processar, que vai sair na mídia, o pessoal vai querer assistir e vai dar retorno, inclusive financeiro pra ele, porque quando a imagem dele tá em alta, ele acaba ganhando mais. É claro isso, né? Óbvio. E eu gostei bastante, gente. Eu gostei bastante. O episódio do Pablo Massa é uma coisa meio chata. Eu assisti até o final, mas sei lá, achei meio chato, sabe? O do Geraldo Luiz é interessante, porque, né, tem a questão ali do Marcelo Rezende, que ele fala, e aí ele briga com a Iá, porque a Iá pergunta pra ele se ele usou do câncer que o Marcelo Rezende passou como um vitimismo, e são coisas assim fortes, até de se falar. O episódio da Andressa foi um episódio meio melancólico, porque ela fala do passado dela. Aí tem uma pergunta que ele faz de princesa, de conto de fada, e ela fala que a vida dela foi mais uma história de terror do que um conto de fadas, o que é uma verdade, ainda mais pra quem leu o livro dela e depois viu o que aconteceu, né? No livro dela ela conta, ela sofreu abuso quando criança, ela passou por muita coisa, né? Tanto na prostituição, ela teve
nossa, em vulnerabilidade em muitas situações. Ela se colocou em muitas situações, inclusive, né, de quase morte, muitas vezes. Não foi a única vez que ela quase morreu, não foi com hidrogel na perna. E foi um pouco melancólica. Eu achei melancólica por quê? Porque ela fala dessa questão da vida dela ter sido uma história de terror. Chega um momento em que ela chora. Mas é interessante. Eu gostei de assistir ela. A gente vê ela ali. Todos os convidados, na verdade, a gente vê eles em uma posição também de vulnerabilidade, né? Porque colocam eles naquela situação de estar ali no alvo e a pessoa fica nervosa. Me lembra muito também o Nada Além da Verdade, que era um programa que o Silvio Santos fazia quando em vida, né? E foi muito interessante também. Foi a Desi Gonçalves. Foram convidados muito interessantes naquele Nada Além da Verdade. Eu lembro que eu assisti bastante na pandemia, quando reprisavam, né, os programas ali que não tava tendo como gravar e eles reprisavam. Eu assisti bastante Nada Além da Verdade, eu gostei. Eu vi isso um pouco no Alvo. Só que a diferença é que no Alvo não tem um detector de mentiras, né? As pessoas podem mentir e ficar por isso mesmo. Mas aí, então, sobre a participação da Andressa, é uma participação um tanto quanto polêmica, né? Ela vem mais uma vez, só que dessa vez numa TV aberta, falar sobre a língua bifurcada, que foi uma estratégia de afrontar os religiosos. Ela tem essa questão com ela de afrontar os religiosos. Só que a Andressa é uma pessoa que a gente tem que pegar e analisar, porque ela tem transtorno. Ela tem um transtorno de personalidade borderline, que é algo que, se a gente for pegar e estudar, explica muito das atitudes dela, essa impulsividade que ela tem. Ela não pensa muito, ela só vai e faz. Eu acho que é o que faz dela Andressa Urach, né? Tanto no conteúdo adulto, ela conta no livro muito sobre esse lado marqueteiro dela, né? Ela chegou a trabalhar como marketing antes de se tornar uma figura pública. E enquanto figura pública, ela fez muita coisa pra aparecer, pra sair na mídia, né? Tinha as notas do Ego, ela comenta bastante. Teve o Carnaval de 2012, que inclusive ela acredita ser por isso que ela tem entrado pra Fazenda, né? Que ela inventou que tinha roubado a fantasia dela, só porque ela queria aparecer com o peito de fora. E aí veio a Globo entrevistar ela, e depois veio outra. Ela foi discutir com o diretor lá da escola, e foi um caos, né? Tudo isso armado por ela pra aparecer, e ela conseguiu. Mas eu acho que tudo também tem um limite. A Andressa, talvez ela não saiba, ela se coloca em risco muitas vezes, né? Tanto essa cirurgia da bifurcação da língua, a mudança de cor dos olhos, que ela disse se arrepender por conta da dor, mas agora ela gostou, ela falou que gostou, tipo, do resultado, como ficou. Só que ela realmente passou por muitas dores. Gente, ela se colocou no risco. Ela conta que ela foi fazer a cirurgia e foi na França. E ela não falava francês. Ela não entendia nada que eles estavam falando. Ela não fala nem inglês. E eles falavam. Ela não entendia nada. Ela só escolheu o tom e se colocou ali naquela situação, sabe? Então eu acho que a falta amor à vida. Porque ela entra muitas vezes em risco. Se não fosse Deus ser tão misericordioso com ela, ela não estaria viva. Tanto desde lá do problema que ela teve com o hidrogel, quanto agora. O que vocês acham? Comentem aí. Coloca aí embaixo pra gente discutir, debater sobre. Ó, mas